Isso, né? Então trouxe algumas artistas aí antes e aí agora pensando, né? Aquilo que é aquela provocação que eu tinha feito antes. Qual é o espaço mais potente do artivismo? É no museu? É nas redes sociais? É na rua? É nas escolas? Eu trouxe um exemplo aqui. Não, depois eu vou mostrar um outro vídeo também. Que é o do Guga Ferraz, que é um carioca, que eu gosto bastante, assim, das intervenções que ele faz, porque ele não faz só intervenções públicas, né? Só. Ele tem um catálogo realmente de obras grande, mas, por exemplo, né? É, esses que eu trouxe, esse é primeiro aqui, aonde ele cola adesivinhos, né, de incêndio num ônibus para e foi logo, acho que numa época onde tinha rolado questão de incêndios em ônibus no Rio de Janeiro e tal, e ele cola isso pela cidade, ou mesmo aqui no segundo, né, com para quem não está no Brasil, né, a gente tem um problema muito grave de população em situação de rua no Brasil. Muito grave, é uma questão urgente, assim. E ele fez esse beliche enorme, né? São várias camas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito camas, que tem um teto ali, você consegue ver, tem uma cobertura que ele chamou de cidade dormitório. E ele confeccionou essas camas, essa cama enorme, e instalou. Não lembro se foi no Rio de Janeiro. E isso, né, para ver a interação das pessoas realmente com essa obra, se ia alguém dormir, se não ia, como a gente pode ver aí, né, tem várias pessoinhas sentadas nas camas, parece que estão brincando, ou o que é isso? Ou seja, é uma denúncia dessa população na parede da Galeria Gentil. Obrigada, Letícia. É uma denúncia desse problemática, né, que a gente tem no Brasil, gigantesca, que é das pessoas em situação de rua. Essa obra foi desativada. Ela incomodou, ela foi removida. E olha só, né, como a gente lida com essas questões, porque quando eu vi isso, eu pensei, nossa, por que não mais cidades dormitórios, né? Com realmente alguma estrutura e tal, mas enfim. E essa outra, essa terceira, que é um lambe, né? Uma colagem aí de uma foto que ele fez exatamente nesse lugar. Então, essa pessoa que está nessa fotografia que ele colou depois aqui, essa pessoa estava dormindo nesse espaço. Ele tirou a foto, recortou e imprimiu em tamanho real, então esse é realmente o tamanho, a escala da pessoa, e colou ali, né? Uma coisa que a gente pode pensar, né? Enquanto arte, as pessoas param para fotografar, as pessoas param para admirar. Enquanto pessoa, as pessoas ignoram. É cruel demais. Há uma normalização da violência, né? Então, para apontar isso também. Para pensar nessa invasão da arte em outros espaços, né? A Renata aí na marcha LGBT, que deu o que falar com essa performance que ela fez, né? De Cristo crucificado, para falar sobre a violência contra as mulheres trans. E aqui trago outros dois exemplos que eu trabalho naquele artigo que eu coloquei para vocês como sugestão no Classroom, que é a Maria Luísa, essa fotografia ao centro e abaixo. Ela é uma menina que fez a remoção da prótese de silicone e ela fez
uma sessão de fotos, né? Aqui a gente pode ver nessa foto que ela publicou essas fotos, né? Essa mão enluvada, né? Então, da medicina que está calando a boca dela. Então, a boca dela, que não é só dela, que é de todas as mulheres que estão tentando falar sobre os perigos do silicone, não só para a mulher, mas para as mulheres com silicone que amamentam também. Hoje a gente sabe que o silicone ele libera toxinas no corpo da mulher, que é uma intoxicação que é irreversível. Você pode tirar o silicone, mas a gente nunca vai poder saber até onde já foi intoxicado aquele corpo. Então, e que aquilo provavelmente vai passar sim para o leite materno, né? Então, e aí no corpo ela desenha, ela escreve as substâncias tóxicas, né, liberadas pelo silicone. E em cima é um stencil, uma pintura, na verdade, uma pintura feita pela Fiamma Viola, que é uma artista brasileira que mora na Itália. Ela usou o sangue do dreno, da cirurgia do explante, para fazer stencil, pinturas sobre a temática da cirurgia de remoção da prótese de silicone. E essa pintura aqui que ela fez sobre isso. E ela publicou também essas fotos nas redes sociais. Então, isso que eu fico pensando, assim, como esse artivismo, ele é muito bem explorado, né? Divulgado pelas redes sociais. Aqui eu coloco então até a repercussão que teve esse lambe da Bruna, para a gente pensar, né, como o artivismo pode incomodar, né? Já passo para você, Eva, um minutinho. Então ela fez a colagem dessa fotografia em horas, assim, de um dia para o outro, vandalizaram, porque isso é vandalismo, né, de uma obra artística. Vandalizaram somente a região da vagina, que nem estava exposta, né? Imagina se fosse um nu, o que fariam, né? Então removeram, vandalizaram a parte da vagina aí, e depois de um tempo picharam em cima da parte que foi vandalizada, reproduzindo a vagina. E aí no post dela do Instagram ela escreve, né? Eu colei, tiraram, alguém foi lá e refez com spray. E tem gente que ainda me pergunta por que o meu lugar favorito é a rua. Então que ela tá aí colocando como ela gosta de fazer realmente o seu artivismo na rua. Diga, Eva. Hola para todos. Voy a tratar de ser muy breve. Yo trabajé en mi posgrado en comunicación, justamente sobre mi tesis de finalización del posgrado sobre arte urbano y feminismos atravesado por redes sociales, porque me hacía esta pregunta que vos traías, ¿no? Como algo que es pensado justamente por la potencia de estar en la calle, se puede poner en diálogo luego en otro territorio como las redes sociales. Y entre mis conclusiones yo pienso que las redes sociales son un territorio tan extraño, pero que habitamos, que reproducen muchas de las lógicas y de las directrices del arte urbano. Porque así como una de las premisas del arte urbano es que no es un museo, sino que cualquier persona va a chocarse con esa imagen, con esa performance, con esa pegatina, con ese mural, con ese graffiti, sucede un poco en las redes sociales, donde uno no sabe con qué se va a encontrar. Está ahí scrolleando, ¿no? Pasando imágenes y de repente aparece algo sin que uno lo esté buscando. Nadie fue a la galería de arte para encontrarse con eso que fue un posteo. Y siendo un territorio que habitamos, nos guste o no, habitamos muchas horas en ese mundo virtual, a mí me parece muy interesante. Y sobre esta imagen última que traes, es
súper interesante lo que sucedió y me parece que es la potencia que justamente tiene el arte urbano de ponerse en diálogo. En la segunda imagen, con la pegatina vandalizada, no habla del artista, habla de quienes vandalizan y reconfigura la imagen sin minimizarla, todo lo contrario, nos trae como un hipertexto que la artista ni podría haber pensado, pero que cobra un sentido mayor. Y en Sí, la tercera imagen vuelve a potenciarse eso mismo, ¿no? sí. Y me hizo acordar una de las artistas que yo estudié para la tesis, para el trabajo de investigación, que es Ailén Posamay, es una muralista argentina nacida en el sur, en Junín de los Andes, que ella hizo una serie de murales con la frase de Silvia Federici, eso que llaman amor es trabajo no pago. También trabaja con stencil, eran murales con stencil, donde ella ponía mujeres en las tareas domésticas, ¿no? En tareas del cuidado, vamos a decir. Y sucedió que ella ponía la imagen en stencil más la frase de Silvia Federici. Y en una ocasión, en uno de sus murales, alguien fue y borró la parte que decía no. Entonces, el mural intervenido quedaba como eso que llaman amor es trabajo. Y luego unas vecinas del barrio, unas señoras, fueron y recompusieron la frase original. Y Ailén pasaba por la calle cuando vio a las señoras Ah, recomponiendo la frase original. Digo, todo ese diálogo, toda esa reconstrucción y toda esa participación solo es posible en la calle. ujú, Me parece muy interesante sí, y me parece que las redes sociales solo democratizan y potencian esa potencia que ya tiene el arte urbano. Digo, como para encontrarle un lado positivo a este mundo que habitamos, que ya está entre nosotros y que tiene cosas muy nocivas, pero que tiene estos resquicios, estos intersticios donde podemos meternos con la potencia que el arte tiene, con la potencia que el arte urbano tiene y con la potencia que tiene estos diálogos que se generan en la calle. sí. Y para mí me parece como una cuarta potencia, ¿no? Porque como dije vos, que sí se potenció nuevamente, pero después en las redes sociales como una vez más. Y bueno, perfecto, Eva. Gracias por tener Não, el graças espacio. a vós. É, acho que é isso mesmo. E aí tem a questão também da internet ter uma replicação. Então, ela postou, eu repliquei, o Mídia Ninja replicou. Por exemplo, a Bruna, ela tem uma outra arte que é um pano e um tecido imenso, onde ela escreveu: Mães também gozam. Gozar em espanhol é como terminar de sexo, não? Então ela escreveu esse Mães também gozam e foi um bafafá no Dia das Mães, porque muita gente replicou essa arte dela. E se você entra no Mídia Ninja, no Instagram, que replicou a foto dela com esse pano enorme escrito Mães Também Gozam, se você vai ler os comentários completamente depreciativos, falando assim, onde já se viu falar isso da mãe? E não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum, na verdade. Mas como sim, as redes sociais também acabam proporcionando essa interação que a rua também proporciona. Então acho muito interessante. Mas na rua tem a questão da territorialidade, né? Você precisa estar, por exemplo, em Goiânia. Eu nunca vi esse lambe, por exemplo, porque nunca fui a essa cidade. Goiânia ou Belo Horizonte? Agora eu fiquei na dúvida. Não, acho que é Goiânia, sim. Mas eu tive acesso pelas redes sociais.
Bom, então eu acho que uma parte aí, eu não quero me estender muito, né? Tô falando demais, gente. Eu falo muito, tá? Desculpa. Uma parte importante aí para a gente pensar do artivismo são as performances, porque muitas vezes os artivismos acontecem com intervenções performáticas do corpo, né? Esse corpo que teatraliza, mas que não é um teatro, né? A performance ela tem um pé na teatralização, mas ela não é um teatro, ela é uma maneira, uma forma específica de arte, né? Que surge aí, como eu tinha falado, nos anos 60, 70. Até vou mostrar o vídeo da Valia Export, que eu adoro esse vídeo, óbvio, né? Tudo que é sobre seios eu adoro, tá, gente? Se tiver aí, pode me mandar o que for de obras sobre seios. E eu vou mostrar porque é bem nessa fase que ela fez essa performance, mas que tem também muito a ver com uma fase, se a gente for pensar teoricamente, recém o Guy Debord tinha escrito Sociedade do Espetáculo, onde ele vai falar sobre essa questão de uma sociedade completamente voltada para as imagens, para o cinema, né? Porque cinema é imagens, é um monte de quadro de imagens animados, né? E como a nossa sociedade consome imagens. Se fosse vivo hoje ia estar, né? O que será que ia estar falando do nosso consumo do Instagram, por exemplo? Vou mostrar o vídeo da Valia Export. É bem rapidinho, tem 1 minutinho. Só para contextualizar, ela colocou essa caixa nos seios e esse amigo com o megafone está convidando as pessoas para virem tocar os seios dela. Isso foi em 67, 68, ela fez algumas vezes essa performance na rua. Ela cronometra quanto tempo e aí ela avisa para a pessoa assim, tudo bem, né? Já deu. E eu acho interessante que, né, só homens se aproximam pela filmagem para tocar os seios dela, nenhuma mulher foi. E que ela fala depois que, na verdade, vou até deixar essa tela. Bom, saiu. Ela fala que, na verdade, a grande performance estava no momento em que ela interagia visualmente com a pessoa que estava tocando os seios dela. Essa interação, né, meio Abramovich também, assim, né, de estar em contato com a artista ali, mas ela falou que ela olhava, ela queria olhar, porque ela fala, os seios são tão objetificados que são despersonalizados. Eu falo, então eu quero quando alguém vai tocar os meus seios, não vai olhar para os meus seios e vai olhar para mim, né? Então, enfim, para falar sobre a banalização da pornografia também, bem na época, pensa, gente, a gente não consegue imaginar propaganda de guerra, por exemplo, que não tenha mulheres com os seios de fora. A própria Marianne, o símbolo, né, da França, que é uma guerreira com os seios de fora. Gente, que guerreira que vai lutar com o peito de fora? Não faz sentido, né? Então aí ela traz toda essa problematização. Bom, então aquele texto da Paula Sibilia que eu indiquei vai argumentar bastante de uma maneira fantástica. Eu adoro ela, né? Uma pesquisadora, ela é portenha ou de Buenos Aires, mas que mora no Rio de Janeiro já há muito tempo, professora da UF de comunicação. E esse texto dela específico, ela tem um livro que chama O Show do Eu, que é maravilhoso também, vai falar sobre
será que vivemos numa era de performance? É muito engraçado a performance ter surgido bem nos anos 60 e 70, quando Guy Debord estava falando sobre as imagens, sobre o cinema, sobre esse eu, né, que emerge individual, assim, um pouco narcisista, né? Ao mesmo tempo que a performance não existe sem um espetáculo. A performance é um espetáculo, ela precisa de espectador, né? A intervenção urbana, ela é o espectar. Então, por exemplo, a performance, ela também contém um tanto dessa vida cotidiana que está sendo que foi contagiada pelo espetáculo e que adota então esse modus operandi espetacular de se colocar, de se representar através dessa performance. Se voltamos um pouco, lá no livro dela, ela vai falar sobre isso também, para quem tiver interesse, tá? Sobre, olha só, né? Antes, vamos pensar no romantismo aí, existia a intimidade, né? Então, como era valorizada a intimidade e que depois, com esse desenvolvimento social para uma cultura mais espetacularizada, ela vai chamar de extimidade, desse eu que é um eu alter-dirigido, né? Dirigido para fora, dirigido para a comprovação de alguém. E por isso que a rede social é uma paranoia, né? Porque eu preciso da comprovação do outro, do like do outro, do gostei do outro. Então, esse mundo que a gente vive hoje, né? É também um mundo performático. E que foi construído dessa maneira pelo capitalismo, né? E de um modo de vida consumista e mediatizado, né? Bom, então, aí aquilo que eu falei, né? Arte e sociedade, já citei isso. E lá, aí trazendo aqui um trecho do texto que ela vai falar, ó, porque a performance implica em um corpo que se expõe e nesse gesto cria a si próprio. No momento da exposição, ele é também criado. Então, isso significa que essa subjetividade que habita esse corpo ganha forma e existência à medida que, e na medida em que, se mostra e se aparece. Performa e se performa. Tal é a dimensão performativa que faz parte do próprio ato de se tornar visível. Então, ela vai falar como muitas vezes também para o artista, a tarefa de autocriação também está na tarefa de exposição. Não só para o artista, gente. Vamos pensar aí nas redes sociais, né? As pessoas estão hoje acostumadas a estar a todo momento pensando no que está acontecendo ali. Já faz parte da vida, né? Então, toda performance ela tem que ser vista e a partir do momento que ela é vista, ela passa a existir e a se reconstruir. E para ela, né, a missão atual do artista, do artivista, né, performático, é a de driblar essa espetacularização de si próprio, que seja, né, que a performance consiga atuar como aquilo que o Preciado falou, de ser um agente em simbiose, né, de simbiontes políticos. Bom, aqui tem um exemplo, mas ele não está reproduzindo legal. Bom, tá lá no meu Insta, essa é uma intervenção urbana e performance que eu fiz para a jornada do ano passado, que foi a primeira vez que aconteceu a escola. Então, essa frase que vocês estão lendo aí, você vai ficar horrorosa, é uma frase que eu escutei de um médico, de um cirurgião plástico, o mesmo cirurgião plástico que colocou as minhas próteses de silicone quando eu fui fazer uma consulta para remover as próteses de silicone. Eu queria tirar e ele se negou a tirar a prótese.
e ele falou para mim que eu ia ficar horrorosa sem as próteses de silicone. Então, eu mesmo assim, né, depois removi. Foi uma frase muito forte, assim, para mim teve um impacto horrível. E por isso que essa intervenção urbana eu resolvi chamar de Você Vai Ficar Horrorosa. E aí eu colei as próteses de silicone em algumas estátuas na cidade de Buenos Aires, no Jardim Botânico e no Ecopark, e observava a interação de pessoas com essa estátua com uma prótese colada nela. Mas tá lá no meu Instagram. E aí tem a captação de áudio também da cidade de Buenos Aires, do metrô, no fundo. Mas tá cortando muito aqui, então eu vou passar. E aí não vai muito para além disso também. Quiser assistir, tá lá. Bom, chegamos finalmente no último slide. Mas que assim, eu gostaria de colocar aqui, eu citei, né, a questão dos simbiontes políticos, que é desse livro aí do Preciado, que eu gosto bastante, porque é um livro imenso, mas que se propõe a pensar quais são as formas que a gente pode hoje pensar em atuar, porque ele fala assim, as áreas que podem causar estremecimentos na cultura, na sociedade, é a arte, o ativismo e a filosofia. Então, nesses 3 espaços, a gente consegue realmente criar novos futuros possíveis, sabe? E aí eu pincei algumas coisinhas desse livro, que eu já dei uma aula sobre ele, enfim, pincei alguns conceitos que eu acho interessantes para a gente colocar aqui, tá? Se a gente pensar, né, a internet hoje em dia, ela é uma ferramenta política, né? Vamos, não só política daquele jeito que a gente, mais tradicional, né, de uso por políticos, por representantes políticos, que sim, também é a internet, mas na nossa própria atuação profissional, acadêmica, social, né? Às vezes é uma maneira de você passar um recadinho ali para alguém da família, enfim. E como que a gente deve usar essa ferramenta política para a ação? Então ele falou assim, hoje, no nosso ativismo, a gente tem que entender que a gente tem que usar a internet. Não há mais ativismo sem internet. Goste ou não, como disse a Eva, né? Goste ou não, a internet está aí e só não vai ficar se realmente colapsar. Uma das outras questões que ele vai trazer, e aí como a gente se propôs a falar de identidade, e acho bastante importante a gente pensar nisso, que muitas vezes a gente se coloca assim, né? Eu sou feminista, eu sou não sei o quê, mas como essas categorias identitárias, elas podem também manifestar-se como prisões de uma lógica capitalista, que ele chama de, né, capitalista petrosexo racial, ou seja, né, que está completamente vinculada a um modo de vida que depende do combustível, que depende das categorias sexuais, né, de homem, de mulher e das etnias, das categorias de etnias, para serem legitimizadas, mas como eles são, essas categorias identitárias muitas vezes são totens, podem ser completamente vazios, são construções, e que talvez para o artivismo seja mais importante a gente destruir essas categorias identitárias para criar novas possibilidades de vida mais livres. Mas é um caminho. O sujeito político ele é importante para ter visibilidade, né? Não é ter visibilidade, né? Mas é para ser legitimado, para ser legítimo numa sociedade. Legitimado está
é importante a gente destruir esse sujeito político, para a gente poder criar, abrir espaço para outras formas de vida, né? E essas políticas identitárias, até hoje, assim, por mais que elas tenham causado muito rebuliço, muita reviravolta, né, muito bafafá, o que é ótimo, o que é muito legal e muito importante para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, elas não alcançaram, assim, uma forma de destruir os regimes de opressão que a gente sofre, né? Que os grupos identitários sofrem. Então, na verdade, para ele, a gente deveria falar mais sobre as políticas de diferenciação, que aí tá sobre como a gente se entender enquanto mutante, né? Agrega mais para entender essa diferenciação do que falar sobre identidades. Identidades acabam deixando mais rígida a compreensão desses modos de opressão e de subjugação. Bom, aí ele coloca também que a gente pode e que a gente deve, que é uma tarefa, um compromisso, uma responsabilidade nossa, inventar coletivamente tecnologias sociais, né, dessas simbióticas, ou seja, que juntem lutas, até porque ele vai questionar essa questão da interseccionalidade aqui. Ele vai falar, mas a interseccionalidade para quê? Vamos juntar as lutas para que a interseccionalidade, na verdade, se enfraqueça de uma maneira de legitimar uma categoria fundante. Porque quando a gente faz lutas coletivas, né, do tipo assim, da terceira idade, ou junto com mulheres feministas, ou de pessoas autistas e pessoas trans, aí a gente não precisa mais dessas categorias todas. A gente está falando sobre a pluralidade que é viver, ou ser um indivíduo, né? Que produzam somatecas. Para ele, somatecas é como ele chama o arquivo político do corpo, tá? Produzam somatecas que não contemplem as taxonomias políticas binárias. Então, assim, quando a gente está falando sobre, por exemplo, eu sou uma pessoa trans, quando eu estou fazendo um ativismo trans, eu de alguma maneira estou fortalecendo a categoria da transexualidade e também estou fortalecendo a heteronormatividade. Como é que a gente pode quebrar isso? Ele falou, está na hora da gente quebrar, ter ativismos que sejam mais criativos. Bom, e que daí isso está completamente atrelado a uma revolução eletrônica, que ele vai puxar lá do Burroughs, né, um livrinho onde ele fala sobre a revolução eletrônica. Bom, mas não vou entrar nisso agora, que é muita coisa. Das corpas, né, como um arquivo político, da gente entender que nosso corpo não é só matéria, não é só nossa vida. Ele fala assim, a gente é responsável pelo futuro que a gente está criando. Todo mundo tem que ser ativista, tem que ser artivista, tem que rir de si e fazer de si um instrumento que possa criar esses modos de subversão. Então, essas corpas como esse arquivo político que se instituem e destituem formas de poder, sempre, todo dia, né? E entendermos enquanto simbiontes políticos e não mais como sujeitos. Entender que a gente está a todo momento em simbiose e que uma das partes importantes para gerar essas novas formas criativas de intervenção seria autobiohackear-se, né? Ou seja, ser uma persona nas redes sociais, ativa e política também. Bom, deixo aqui meu Instagram, @betagob, meu e-mail, roberta.gob@gmail.com, e convido todo mundo aí para surtar. Colocar o que foi, o que achou, né?